Pessoal, Ocralin Floquinhos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque 5 beijinhos no Floquinhos é igual a uma clicada no gostei. E agora que você já fez isso, nós vamos falar sobre as fibras do quiabo, que é chamado de Ocralin. Mas já vamos começar falando que o Ocralin, se você olhar, tem um TM em cima, ou seja, é algo patenteado. E aí, quando é patenteado, a gente já tem que tomar muito cuidado, porque os estudos que tem podem ter sido financiados pela própria empresa com algum tipo de interesse. É uma pergunta que eu venho recebendo muito dos meus alunos da consultoria, porque a propaganda do Ocralin é muito forte em termos de promessa. Mas vamos aqui trazer o que a gente tem evidenciado em ciência até hoje. A Ranogalactorunan, que é um trava-língua desgraçado, né, é a pectina do quiabo. Só que o Ocralin não quer dizer que é isso de forma pura, tá? Também tem uma mistura ali de uma outra fibra que a gente já conhece muito bem, que é a inulina, e a gente também tem o ácido cítrico, que eles vão atuar de uma forma sinérgica mesmo, né? Um ajudando o outro para aglutinação da gordura, ou seja, para atrair a gordura para si. E isso, quando é no estômago, vai atrair a gordura que está lá dos alimentos para esse composto. E esse composto vai absorver essa gordura e descartar para que o seu organismo não faça a utilização. Mas você pode dizer, Leandro, isso parece um pouquinho lá aquele xenical, né? Ou o Orlistate, que tem vídeo aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Estou tentando emplacar um novo joinha agora. Na verdade não, tá? O Orlistate é diferente, ele inibe a ação de uma enzima, e por inibir a ação da enzima que faz a digestão da gordura, você não faz a digestão da gordura, e com isso a gordura vai assim para as fezes, e aí você tem uma bela diarreia, ainda que você não absorva a gordura. Aqui não é bem assim, tá? Ela não vai mandar a gordura para as fezes, é como se ela encapsulasse, tá? Vou usar essa palavra, pelo amor de Deus, a galera vai me adorar, né? A fibra vai atrair, né, a molécula da gordura para dentro dela, vai aprisionar e levar ela para o mundo externo. Então é bem diferente. Por isso que você ter diarreia com o Ocralin não vai acontecer. Logicamente é uma fibra. E é uma fibra de uma capacidade grande de absorção. Então mesmo em quantidade baixa, tem gente que pode sentir alguma coisa em termos de diarreia, né, enfim, desconforto gastrointestinal. Mas a dosagem que é sugerida, que a gente já vai comentar, ela é pequena, né, ela não é grande. Por exemplo, se você for consumir alguma refeição que tenha fibras, é muito tranquilo ali você consumir 10 gramas de fibra, por exemplo. Mas 10 gramas de Ocralin, nossa senhora, deve ser uma dor de barriga sensacional, porque as dosagens são por volta de 500 a 2.500, né, miligramas, o que dá de meio grama a 2,5 gramas. Mas já vamos comentar melhor sobre essa dosagem, que não é tão simples assim. Bom, a gente sabe que as gorduras são fundamentais, né, para a nossa saúde, e não absorver as gorduras não quer dizer que é um bom negócio, né? Até porque senão era só deixar de ingerir e aí tudo bem. Mas as gorduras são essenciais para a nossa saúde. Então o que o Ocralin tenta fazer é aprisionar essa gordura e mandá-la embora sem absorver. E a gente gostaria que isso fosse feito com gorduras ruins, né, que são as saturadas, ou então o excesso das gorduras, como por exemplo o uso pontual do Ocralin em refeição livre. Leandro, mas se é uma fibra do quiabo, por que é caro pra caramba? Então é porque aí o Ocralin é algo registrado, que é um quiabo em plantações exclusivas da Tunísia, aí sai da Tunísia, e logicamente não vai sair qualquer coisa da Tunísia, né? É selecionado o quiabo específico, é colhido à mão, mandado para a França, aí tem um processo super delicado, onde vai isolar a fibra do quiabo, e aí você vai ter o Ocralin aí de lá encapsulado e trazido para o Brasil, ou então vendido em pó e encapsulado aqui, enfim. Então você percebe que o preço do negócio é caro, porque tem todo um endeusamento naquilo ali. Aí assim, o quiabo da Tunísia é melhor do que o quiabo do Brasil, então. Só que o Ocralin é uma marca registrada, entende? Se eu quiser fazer a fibra do quiabo, eu não posso chamar de Ocralin. Tenho que chamar de outra coisa, Ocratwin. Inclusive fica muito bom o nome. Mas não posso usar esse nome, porque é uma coisa registrada. E obviamente não quer dizer que eles são detentores de uma técnica incrível que ninguém consegue copiar. É que provavelmente eles emplacaram esse produto, né, fizeram algumas pesquisas em cima que são bem animadoras, e aí vende com o nome de Ocralin. Você não vai procurar com o nome de outra coisa. Vamos falar das promessas, né? Bom, primeiro faz uma promessa ali bem animadora, que é a redução de medidas em determinados lugares. Galera, isso aí não tem como, isso aí é emagrecimento, certo? Eu vou aproveitar para fazer então propaganda do meu, que realmente funciona, que é o meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na descrição. Dieta é o que vai te fazer emagrecer. Agora, lógico, se você entra em déficit calórico, você vai perder medidas, porque você vai perder gordura, e aí, logicamente, vai perder medidas de todos os lugares, e quilos na balança também.
Então aqui, na verdade, a promessa é mais real, vamos colocar assim, da redução da absorção da gordura. E não necessariamente isso vai te dar um déficit calórico, né? Eu vou comer 50 McDonald's e tomar o Ocralin. Eu vou ter superávit calórico e eu vou engordar. E é bom que nesse momento eu já me queimo com o Ocralin, com o McDonald's, e eu vou fechando os cercos de patrocínio do canal. Professor no Brasil já não ganha nada, sempre vou deixar essa crítica social, por mais que eu não ganhe tão mal assim. Mas, enfim, de qualquer forma, o Ocralin não garante o emagrecimento, mas ele pode ser um agente favorável a... Bom, antes de responder isso, tô enrolando, parece o João Kleber, né? Ele não interfere, tá? Pelo menos segundo os estudos, na absorção de vitaminas e minerais lipossolúveis que andam pela gordura. Se ele absorve o ômega 3, né, o óleo de peixe, provavelmente sim, porque é uma gordura, ele não vai ter como fazer uma distinção. Então fazer uma combinação dos dois não é uma boa. Vamos falar do estudo in vivo? Pois bem, foram pegos ali, mais ou menos, pouco mais de 100 pessoas, homens e mulheres, entre 18 a 65 anos, com um IMC de 25 a 35, que a gente já entende ali, né, como um sobrepeso ou até mesmo uma obesidade, e foram aplicadas, olha que bacana, dietas hipocalóricas em todo o mundo, o que automaticamente já vai promover melhora da saúde e redução da gordura corporal, mesmo sem tomar nada. E aí foi administrado o Ocralin nessas pessoas, e pela interpretação do estudo em todas as pessoas. Por que não fez em metade, né? Metade sim, metade não, seria muito mais fácil. E foi demonstrado aí que houve uma perda de peso de 5 quilos em 4 semanas, o que é absolutamente normal para um mês, né? Você perder 5 quilos numa dieta de redução de gordura corporal em um mês é totalmente possível. E aí teve redução de 4 centímetros de cintura, 4 centímetros de quadril, o que é óbvio porque, né, houve perda de gordura. Pois bem, vamos falar aqui então das dosagens, e eu já vou tecer alguns comentários sobre esse estudo. As dosagens são de aproximadamente 600 miligramas até 4 vezes por dia, o que vai dar 2,4 gramas por dia. Logicamente, isso de forma dividida, né? 600, 600, 600, 600. Essa seria a dosagem máxima. Tem gente que às vezes sente desconforto, isso já está relatado. Então, às vezes, pode consumir um pouquinho menos. Por exemplo, 600 miligramas 2 vezes por dia é o que é mais utilizado. Nas maiores refeições ou nas refeições que tem mais gordura, por exemplo, almoço e janta, né, normalmente ali. Se for um uso pontual, pode ser um pouco maior, entre 1.200 a 1.800 miligramas, né, entre 1,2 grama a 1,8 grama, ou seja, vou fazer uma refeição livre, vou mandar 1,8 grama de uma vez, certo? Tem gente que vai sentir desconforto mesmo assim, não é nada grave, tá, gente? Às vezes é uma dorzinha ali, um incômodo, gases, assim, mas nada demais, tipo um excessinho de fibra. Enfim, né, então para um uso pontual, só para uma refeição livre. O que a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui provavelmente vão se interessar. Porque quem faz dieta não precisa se preocupar com diminuir a ingestão ainda mais de gordura, porque já está controlado. Numa refeição livre você quer atenuar um pouquinho? Tá, colocar o Ocralin parece fazer sentido, então permite-se uma dosagem maior. Só que o estudo não pegou 2 grupos e deu Ocralin para um e para o outro não. Fez uma dieta hipocalórica e deu Ocralin, mas é óbvio que vai gerar uma perda de peso que foi compatível com o que a gente vê aí, por exemplo, dou consultoria há muito tempo, perder 5 quilos em um mês é normal. Então até aí não provou nada, né? A verdade é essa, não provou nada. Agora, Leandro, qual que é seu uso prático, né? Para mim seria muito conveniente dizer, não é mesmo? Uso o cupomzinho lá e beleza, né? Só que é uma transgressão moral gigantesca da minha parte. Porque a promessa é que essas doses, né, de mais ou menos 2,4, que é a topo, tem o poder de tirar até 600 calorias de comida. E 600 calorias de gordura, gente, é muita coisa. Imagina que cada grama de gordura tem 9 calorias. Então a gente está falando de mais ou menos não absorver 65 gramas de gordura por dia, isso é muita coisa. Tem dieta total que não tem 65 gramas, principalmente de mulher. E aí, quando você vai ver as sugestões de combinações do Ocralin, é assim, ó, mistura com morosil, com cactínia, com um chá verde lá, que também é patenteado, quer dizer... Entendeu? Usa o meu e usa as coisas que é patenteada aqui. E aí isso já tira mais a credibilidade ainda. A gente já sabe que o morosil não é relevante para o emagrecimento. Entende? O morosil cai na mesma coisa aqui do Ocralin. Então começa a ficar... Eu não consegui achar essa informação se o dono do Ocralin é o mesmo dono do morosil, tá? Mas eu acredito que sim, né? Ou no mínimo são amigos, parceiros. E aí isso tira mais ainda a credibilidade. Então a gente afirmar que o Ocralin faz uma absorção de gordura, eu não duvido, eu acredito que faz sim, tá? E isso que eu tô falando é porque não tem estudo, tá, gente? Normalmente eu não venho aqui com achismo, eu venho aqui com fato, mas agora a gente tá carente ainda de estudos. Então eu acredito sim que o Ocralin, ele faz a absorção da gordura. Agora, uma coisa é absorver um pouquinho, outra coisa é fazer você dispensar 600 calorias com o uso regular do Ocralin.
Desculpa, isso eu não acredito ainda. Eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, eu volto aqui e falo, galera, me enganei, isso é um estudo, né? Mas né, não é o que eu vi. Alguns alunos meus estão fazendo uso do Ocralin, eu estou fazendo uso, né? Eu tenho acesso de graça, por que eu não vou testar? É que é muito complicado você dizer, né? Eu teria que fazer por muito tempo uma dieta normocalórica, para ficar com meu peso estável, colocar o Ocralin e ver se meu peso cai, porque ele geraria um déficit de 200, 300 calorias, de 500 calorias, né? Então é complicado testar essas coisas. Precisaria de mais estudos, mais pessoas, grupos duplamente cegos, enfim, randômicos. Então assim, desculpa, por enquanto hoje não dá para afirmar que funciona. De novo, eu acredito que diminua um pouquinho, mas é pouquinho, eu não acredito em 600 calorias. 600 calorias é muita coisa. Provavelmente nem o Xenical, né, numa dose boa, numa dose regular, faz isso, que é um fármaco que vai inibir a absorção da gordura porque não fabrica enzima, dá diarreia. Então, sabe, ou a gente descobriu, né, um bloqueador de gordura melhor do mundo, que não tem efeito colateral e é melhor do que os fármacos, ou então é mais uma picaretagem. O que eu sugiro? Quer testar? Testa, beleza. Desde que isso não faça diferença nenhuma no seu bolso e você também não crie nenhuma expectativa, certo? Eu vou deixar agora a indicação deste vídeo aqui, que é sobre, né, o Xenical, para você entender como ele funciona, para você comparar com uma substância natural. Dá uma conferidinha aqui.